Oiê! Olá, meus amores do sexto ano aqui do Colégio Curso Aplicação. Como vocês estão? Espero que bem, muitas saudades. Vamos falar hoje do Império Romano, Roma Imperial. Símbolo de Roma Imperial. Lembra que tinha aqui, era o símbolo da República Romana, depois foi incorporado toda essa ave, todo esse poder, os louros, tá? Desse poderosíssimo, como eu falei na última aula, império do tamanho do poder do Império Romano, tá para nascer ainda, hein? Tá para nascer. Tentaram, mas do jeito que foi isso aqui, nem vão conseguir nesse mundo atual globalizado. E é bom não conseguir também não, mas isso é para nossa aula ao vivo, porque, gente, o que Roma fez foi conquistar território. Será que hoje ia dar certo? Acho que não ia dar tanto certo, não. Né? Porque Roma foi e conquistou muito território, como a gente viu na aula passada. Né? E a gente viu também na aula passada o que aconteceu. Depois das guerras das conquistas, né, como eu falei, a profissionalização do exército. Lembra que eu disse semana passada que os soldados, né, eram muitos camponeses que iam lutar, mas muitas das vezes eles abandonavam, apesar do exército ser muito poderoso. É diferente quando você recebe um salário e você, né, é um profissional militar. É diferente do que você é camponês e luta, você tem que pensar na sua família, como prover, né, como sustentar a sua família, mas também você vai para a guerra e como você vai pagar todo o seu alimento e etc., já que você não vai estar trabalhando. Enfim, nesse momento, né, quanto mais conquistas tinha, durante mesmo o processo das conquistas, Roma passou a pagar para as pessoas que queriam se alistar, não como mercenário, mas como membros do exército romano. Tá? E aí o que acontece? As pessoas começaram a receber salário, esses escravizados se uniram aos seus generais, que estavam cada vez mais poderosos, saqueando terras, conquistando novos lugares, e esses generais começaram a ter muito poder com o apoio desses soldados. E aí, antes disso, a gente viu aquela treta dos irmãos Graco. Então, a política romana estava em crise. Né? Um tribuno da plebe é assassinado, o outro se mata. Maior briga entre patrícios e plebeus. Júlio César, esse camarada aqui, ó, general, ou seja, líder, né, do exército, começou a ganhar popularidade. Né? Começou a ganhar popularidade, falou assim, opa, estamos em crise, República Romana. E aí ele começou e ele aproveitou para instaurar uma ditadura. Mas antes dele instaurar essa ditadura, o que aconteceu? Ele se juntou ao Pompeu e o Crasso para criar o primeiro triunvirato. O primeiro triunvirato é o quê? Triunvirato significa poder igual para 3 pessoas, nesse caso 3 homens, tá? Que vem do latim trium, 3 e vir homem. Então, poder na mão de 3 homens. O primeiro triunvirato foi uma forma de contornar a crise romana, no qual, né, o Júlio César com o Pompeu e o Crasso, eles vão se comprometer a monopolizar, ajudar o poder se concentrar em Roma e estabilizar a política romana. Tá? Esse poder começa a crescer, o Júlio César começa a ter muito poder e ele vai instaurar uma ditadura. Tá? Ele vai disputar com o Crasso e o Pompeu e ele vai tomar o poder para si, tá? E ele vai inaugurar a ditadura de César, ou seja, o poder na mão dele. Gente, o primeiro triunvirato, e a gente vai ver já o segundo triunvirato, é o momento da passagem entre o modelo político da República para o modelo político do Império, tá bem? Então, o Júlio César já chegou e falou assim, opa, eu sou um pontífice máximo, ou seja, eu sou o líder daqui religioso, tá? Nesse momento que ainda não era a Igreja Católica. Isso é antes de Cristo. Cristo não tinha nem nascido ainda. Então,
pontífice máximo não é o Papa da Igreja Católica, e sim, né, o líder religioso também. E vai falar, eu sou o ditador vitalício, o poder está na minha mão, e aí ele vai fazer uma série de mudanças. Ele vai criar várias obras públicas, ele vai arrumar as finanças, né, ele vai proibir os abusos de poder e de luxo, né? Ele vai falar que os proprietários têm que empregar homens livres, não só usar mão de obra escrava, né? Ele vai falar que o cidadão romano, né, é um título que vai se expandir não só quem é de Roma, mas das outras províncias que Roma conquista. Ele vai colocar os gauleses no Senado, né, o pessoal lá da Gália, e ele vai, inclusive, pedir para um astrônomo egípcio, o Sóstenes, a criar um calendário. Inclusive, gente, né, julho é em homenagem a Júlio César, tá? O mês. E aí, o que acontece? Ditadura. Ele não queria que as pessoas abusassem do poder, mas ele mesmo estava abusando, porque o poder estava só na mão dele. E aí, quem não gostou? O Senado. Lembra como o Senado era poderoso, gente? O Senado estava com medo da volta de uma monarquia, né, no período anterior de reis, antes da República, e eles se uniram, os senadores se uniram, e por uma conspiração, todos assassinaram Júlio César no Senado romano. Ó, aqui, e aí tem uma frase célebre que ele fala assim, até tu, Brutus, que Brutus, né, era um aliado de Júlio César, e até ele vai participar, aliado, né, gente? Porque aliado que se junta para matar a outra pessoa não é aliada, né? Mas o Júlio César achava que era um aliado, e aí, ó, todo mundo assassinou Júlio César, e acaba, em 44 a.C., a ditadura de César. E aí começa o segundo triunvirato. Gente, o segundo triunvirato é o momento que novas pessoas vão disputar o poder. Como? O Lépido, o Marco Antônio e o Otávio. O Marco Antônio é esse aqui, ó, que teve todo um romance com Cleópatra, sim, a Cleópatra do Egito, né? O Lépido, ele logo foi afastado do poder, né? E o Otávio ficou brigando com o poder com o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio assim, se uniu a Cleópatra, com que ele tinha, né, todo esse romance, e aí ele falou assim, ó, vou me unir ao Egito e vou lutar contra o Otávio. Mas o Otávio foi amarrado, fez o quê? Conquistou o Egito. Então, depois de muitas batalhas violentíssimas, Otávio venceu Marco Antônio, e aí termina definitivamente o período republicano em 27 a.C., quando começa o período, né, do Império com Otávio. A gente pode dividir o Império em dois momentos, o Alto Império e o Baixo Império. Nessa aula a gente vai ver o Alto Império, próxima aula que a gente vai ver a crise, né? Então essa ideia do auge está lá no alto e no baixo, que cai o poder, tá? Então, o Alto Império, esse apogeu da civilização romana, essa aqui é a Fontana de Trevi, que é uma fonte que tem em Roma. Olha, a gente já pode ver, né, ela é lindíssima. Aqui, né, as estátuas no estilo romano, a arquitetura, né, a gente já pode ver ostentação, muito ouro, não é ouro, né, muito mármore, quer dizer, e aí esse período de extensão territorial ao máximo, é um período de grande poder militar, em que o imperador tem muito, mas muito poder. Depois a gente vai ver o período do Baixo Império, que vai do século III ao V, aí já depois de Cristo, e aí a crise do Império Romano até o seu fim, o Império Romano do Ocidente. Olha só, Império Romano na sua máxima extensão, tá? Isso aqui está no nosso livro. Olha só, como eu mostrei, então, para vocês, né, essa expansão toda durante monarquia, império e sua consolidação no século II. Se não tem nada do lado do século, gente, é depois de Cristo, tá? Então 27 antes de Cristo, começa o Império Romano com Augusto, aqui, ó, este rapaz, né? Augusto parece que está pedindo uma coxinha, ó.
na cafeteria. Ele falou assim, eu quero aquele salgado, né, aquele meme. Enfim, ele se tornou o primeiro imperador. E ele vai ganhar o título de Augusto, Otávio Augusto. O que era Augusto? Magnífico, né, o escolhido dos deuses. Título máximo. Tá? Era maior que o título, porque César também era um título romano. É maior do que ser César. Ser Augusto é o máximo. Né, o máximo que você poderia chegar. E aí, o governo dele, conhecido como Principado, e aí vai de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, tá? Então, a gente vai parar de falar depois de Cristo. Quando passa do nascimento de Cristo, já é só o século e o número, tá? A gente não coloca o DC. E aí, o imperador romano, qual era a diferença? Ele poderia vetar leis, ele poderia nomear os magistrados, cargos políticos que a gente já conheceu, ele comandava o exército. A gente viu que na monarquia, por mais que fosse um poder em Roma, de um rei, tá? O Senado tinha mais poder. No período republicano, só o Senado tinha mais poder, com 2 cônsules. Agora, no Império, quem é que tem o poder? O imperador. O imperador, ele tem o poder máximo. O Senado ainda existe, mas o Senado, ele tem muito pouco poder em comparação ao imperador. Agora, quem manda mesmo, quem dá as cartas, ó, imperador, tá? E aí, o Otávio Augusto, ele vai organizar o território, as fronteiras, e vai começar um período que a gente chama da Pax Romana. O que é a Pax Romana? Significa paz em Roma, tá? Vem do latim, como é parecido, né? A gente vai ver que o português é uma língua latina, paz em Roma. Por 2 séculos, Roma parou de conquistar novos territórios. Não tinha mais para onde ir. O que ele fez? Foi se armando, se militarizando e consolidando as suas conquistas. Então, assim, ó, conquistei todo esse império. O que eu vou fazer? Vou segurar aqui, né, esse império, vou continuar me armando, protegendo as minhas fronteiras, mas o que acontece? Eles não estavam mais conquistando novos lugares. A gente vai ver que isso vai ser fundamental para a crise, tá? Na aula que vem, spoiler da próxima aula. E aí eles construíram muitas estradas, né, um sistema de comunicação para facilitar o deslocamento do exército, mas também dos comerciantes, dos próprios funcionários, né, de todos os magistrados, em todo o seu território, que ia de Europa toda até norte da África e Ásia. Tá? Só não conquistou a América porque não conheciam. Se deixar, até a América estava lá. Ó, gente, a gente já estudou mitologia grega. Mitologia romana é muito parecida, né? Esse meme aqui, né? Que aí tem um copiando a prova, colando a prova do outro. A mitologia romana copiando a mitologia grega. Aquele famoso, pode ver meu trabalho, copia, mas faz diferente, que sai quase a mesma coisa, que a gente sabe. O que acontece? A principal diferença entre os romanos e o grego é a questão de ser pragmática. Pragmático significa prático. E ser utilitarista. Então, você ser prático e utilizar aquilo para alguma coisa. Né? A cultura romana estava voltada para questões concretas, práticas, e não só para explicar o mundo do ponto de vista de onde a gente veio, e sim para aplicar no seu dia a dia, nas suas construções, nas suas decisões. Tá? Então, se a gente tem Zeus, que é o rei máximo da Grécia, aqui a gente tem Júpiter. Se a gente tem Ares, da guerra, aqui a gente tem Marte. E vocês podem observar que os planetas do nosso sistema solar são o nome dos deuses romanos. Então, a gente tem Mercúrio, que é Hermes, Vênus, que era Afrodite, Terra, que era Gaia, Marte, Ares, estou tentando lembrar da ordem. Não, acho que Mercúrio é o primeiro? Bom, Mercúrio é Marte. Júpiter, que é o maior planeta, né? Por isso que ele tem o nome né, do maior deus, e Júpiter, o planeta, tem 4 luas, as 4 luas são amantes, né, namoradas do Zeus, inclusive a Europa, que vai dar o nome ao próprio continente, Saturno, que é Cronos, Netuno,
Poseidon e Plutão, Hades, tá? Então, estamos aqui. Baco é Dionísio, Diana também é a deusa da caça, enfim. Tá? Na nossa aula ao vivo a gente fala mais de mitologia que a gente gosta, né? Gente, bom, aspectos culturais do Império, porque a mitologia já tinha antes do Império, tá? Era a religião dos romanos. Criação do direito romano. O direito romano é a base do direito atual. Nós, no Brasil, né, seguimos ainda como a base, a estrutura do direito romano. Então, documentos como comprar alguma coisa, vender, penhorar é quando você põe um objeto, né, na penhora e aí você recebe um dinheiro, objeto de valor. Então, você coloca um objeto de valor, uma joia, nessa casa de penhor, e aí quando você tem dinheiro, você compra de novo a sua joia, por exemplo. É uma forma de você dar uma garantia, receber um dinheiro para poder usar, aí depois você compra e pega o seu objeto de volta. E hipoteca, que é um sistema também de dar a casa como garantia para fazer algumas coisas. E também é do direito romano a divisão do que é o público do que é o privado. Porque a gente viu no modo de produção asiática que tudo era do faraó, lembra? Tudo era do faraó, agora não. Tem coisas que são minhas, tem coisas que são do faraó. Né? Nesse caso, tem coisas que eram dos romanos e coisas que eram do Estado romano, tá? Do poder. E o direito de cidadania foi aumentando cada vez mais, né, para todos os habitantes do Império. E aí, a conhecida política do pão e circo. Já é mais conhecida a Panem Circense, como chama no original, em latim. O que é? Aqui é o Coliseu, ó. Aqui é como é dentro do Coliseu. Era um dos lugares, né, que os gladiadores, a gente já viu quem era, né, esses grandes guerreiros, né, escravos, que estavam sendo feitos de escravos. A política do pão e circo era para distrair a população dos problemas. Então, o Império dava cereais, né, então, como trigo, para fazer pão, e faziam vários eventos, como, né, a briga de gladiadores com animais, entre eles, no Coliseu, para distrair, porque a população estava com pão, alimentada, e com circo, com entretenimento. E aí elas não percebiam as crises no Império Romano. Tá? E no período de crise, então, eles usavam, além das brigas com os gladiadores, com os animais ferozes, corridas de biga, que é o uso com 2 animais, e quadrigas, que são 4, né, cavalos, que aí é corrida como se fosse atletismo, gente, mas com cavalos. Aí você tinha acrobacia, banda, música, espetáculo, teatro, tudo. Né, tudo para entreter o povo também, né, também distrair. Olha só, deixa eu voltar aqui. Esse aqui é como era o Fórum Romano. Tá? O Fórum, que é a Casa da Justiça, tá? Onde se julgam as leis. Como a gente viu, as leis romanas, né, são a base do nosso conjunto de leis até hoje na nossa sociedade ocidental. Aqui são as ruínas desse mesmo Fórum Romano. Isso é como ficou pela destruição ao longo do tempo, várias guerras, conflitos, invasões, tá? Outros aspectos culturais importantes são legados, estudos são legados do Império Romano, né, da sociedade romana, é a engenharia. Eles eram grandes engenheiros, arquitetos, direito, como eu já falei, faziam grandes estradas como a Via Ápia, que é essa estrada aqui e aqui. Eles faziam esses aquedutos. Estão lembrando de alguma coisa? Os Arcos da Lapa. Sim, né, os Arcos da Lapa são aquedutos no estilo romano para levar água para as cidades. Nesse caso, levar água pelo Império. Tá? Então, o aqueduto servia para levar água. Além disso, o Arco do Triunfo, desse do imperador Constantino, que é, né, uma construção para celebrar uma vitória. Na França tem um Arco de um Triunfo muito famoso também, tá? Isso é comum na Europa. E não só, então, em Roma, que a gente observa isso. Isso aqui são ruínas romanas em Portugal. Então, aqui a gente vê casas bem parecidas que tem aqui nas regiões coloniais no Rio, como o centro da cidade, e aqui a gente tem
ruínas, né, bem no estilo romano, né, com essas grandes pilastras e etc. Além disso, o latim, né, é o tronco linguístico que a gente fala, o nosso português, como é o espanhol, como é o francês, como é o italiano, por isso algumas coisas são parecidas, porque a base é a mesma, mas ao longo do tempo vai sofrendo outras influências. O francês, a gente vai ver que é um povo germano chamado francos, com o latim, né? A gente tem o português, que tem muito da língua dos mouros, que eram os muçulmanos da Península Ibérica, assim como os espanhóis. E aí o nosso português é diferente do Portugal, porque a gente tem, né, línguas dos nossos nativos e dos africanos, enfim. Aqui, né, falar um grande nome da literatura, o Virgílio, que é um poeta que escreveu esse livro chamado Eneida, e o historiador, o Tito Livio, né? Se a Grécia tem Homero, né, e Tucídides, Roma tem o Tito Livio. Gente, outra coisa, no período do Império Romano é quando surge o cristianismo. Por quê? Quando Jesus nasceu, né? Cristianismo é quem crê em Cristo, tá? Hoje a gente tem duas grandes instituições, né? Duas grandes igrejas, né? Maiores, ramos do cristianismo. Um é o catolicismo e o outro são as igrejas protestantes, que aí tem várias igrejas do tipo protestante, tem algumas do tipo da católica, mas todo mundo acredita em Jesus. Jesus, né, isso não vamos entrar numa aula de religião, mas só falar que ele nasceu como judeu em Belém, né, na região, né, no Oriente, atual Oriente Médio, no reinado de Augusto, e ele vai ser morto depois no reinado de Tibério. O que acontece? Os seguidores de Jesus não reconheciam que o imperador era enviado dos deuses, porque eles não acreditavam nem nos deuses. Eles acreditavam que Jesus era o Filho e o próprio Deus, né? E eles também não acreditavam na religião politeísta, vários deuses, como a mitologia romana, né? O cristianismo, ele surge como uma religião das pessoas oprimidas, dos deserdados, né? Esse início da formação da religião, do cristianismo. E aí o que acontece? Jesus aqui nessa imagem, isso aqui, gente, é uma imagem, claro que é um quadro, né, uma foto de Jesus na cruz, mas para a gente ver assim, isso era comum, tá? Crucificar as pessoas. O que foi diferente é que Jesus foi pregado. Aqui vocês podem ver que os outros estão amarrados. A punição, esses dois eram ladrões. Aí tem né, a Bíblia diz que o Dimas, vai se converter, né, a palavra, o outro vai ficar diminuindo, fazendo piada com Jesus, o outro, né, e o Dimas vai se converter, porque isso era uma punição comum, tá? E aí Jesus começa a ganhar muito poder dentro do poder que era o Império Romano. E aí esse camarada aqui, o Pôncio Pilatos, ele vai, né, ele era o governador da região, né, do atual Oriente Médio, onde, né, Jesus estava. Ele vai lavar as mãos e vai falar para o povo, vocês decidem o destino dele. Lavar a mão é falar assim, ó, não tenho nada a ver com isso. E aí a população, né, judia, mas não só, romanos, enfim, dentro do Império Romano, essa população não reconhece. Mas por que a população não reconhece? Porque o Império não reconhece a importância, né, de Jesus enquanto figura política. Então, quando o Império, estamos falando de política, vê uma pessoa muito poderosa, ele fala, eu não vou decidir. Mas ele já está induzindo as pessoas a tomar aquela decisão. E aí as pessoas, né, votam contra, enfim. E aí Jesus é crucificado, depois Paulo e Pedro, os apóstolos, né, e o Pedro vai fundar a instituição da Igreja Católica. A gente está falando mais da trajetória de Jesus Cristo, estamos falando da instituição. E aí essa primeira igreja, os primeiros cristãos, eles vão condenar, por exemplo, né, o combate de gladiadores, a violência com animais selvagens. Ó, todo mundo aqui, ó, para mostrar que era uma prática comum, né, os cristãos aqui, né, contra isso, de você crucificar, e todo mundo aqui na política do pão e circo falando, tá? Então, eles resistiram muito ao sofrimento.
a martírios, e o São Jorge e o São Sebastião, que são santos famosos, eles eram pretorianos, que eram o quê? A guarda pessoal do imperador romano. E aí, o imperador romano Diocleciano, a gente vai falar mais dele na próxima aula, ele falava assim, ele vai perseguir muitos católicos. E aí os soldados, o Jorge e o Sebastião, eram católicos, não obedeceram, aí o que aconteceu com eles? Mortos. Gente, próxima aula a gente vai ver como a religião, né, vai ser usada pelo Império Romano como uma forma de unificar também o Império, assim como a língua latina, e vai expandir essa cultura por todo o território. Tá bom? Amo vocês, muitas saudades, até a próxima. Tchau!